Fala, meus amigos, hoje no podcast número 9 trago para vocês aqui a excelência de um cara que eu conheço já há anos, né? Paulo Sucupira, um consultor de vendas aí, muito profissional, que eu conheço, que eu gosto muito. E eu trouxe hoje ele aqui para vocês, para falar sobre vendas, sobre como realmente vender algo de valor, como aplicar gatilhos mentais de vendas, de como realmente vender. Esse é o Paulo Sucupira. Obrigado aí, Afonso, pelo convite. Um prazer estar aqui na WPRO falando com o Afonso, com toda essa equipe aqui espetacular. Eu aprendo muito aqui acompanhando o dia a dia da WPRO, do Afonso Alcântara. Sigam esse canal, gente. Esse canal só traz coisa boa. Afonso Alcântara e WPRO. Lá no YouTube, muita coisa bacana. Vocês vão aprender todo dia como é a vida do marketing digital e o que você pode tirar de proveito desse universo maravilhoso que hoje é marketing digital. Pronto. Paulo, eu gosto sempre de começar o podcast fazendo com que o convidado fale um pouco da vida dele, como ele entrou nessa área e como ele está seguindo, né? Então, fala pra gente um pouco como foi que a Descubra Autos, né, que é o seu principal projeto, surgiu e como você atuou como consultor comercial, como diretor de vendas da Descubra Autos. Nossa, falar da Descubra, se eu for pegar assim o início mesmo da Descubra, a Descubra começou desde o início da minha carreira de trabalhos, desde os meus primeiros trabalhos com vendas, tá? E a necessidade de sempre ter algo que fosse representativo no universo das empresas, tá? A gente viu a revolução que foi nos 10 últimos anos, né, quando as empresas realmente abraçaram esse mundo virtual. Mas a gente também percebe uma lacuna muito grande de muitas empresas, na realidade que essas empresas vivem, tá? Pela necessidade que existe nessas empresas delas estarem fazendo um trabalho realmente especializado no universo virtual. E aí a Descubra, ela surgiu porque, na verdade, a minha expertise, o meu trabalho, ele sempre foi muito voltado para o setor automotivo. Né? Focado no automotivo. Eu sempre tive muito a ver com esse setor, né? Trabalhando em várias áreas desse setor, tanto na parte de automecânica, quanto na parte de implementos rodoviários, então assim, veículos, então tudo que eu trabalhei, tudo que eu coloquei uma certa energia veio desse universo. Então eu aprendi a enxergar esse universo de uma forma muito específica, muito peculiar. E que, querendo ou não, galera, é um nicho, né, que estava aí jogado nesse setor do marketing digital, que o Paulo Sucupira veio e estruturou, organizou com o marketing digital essa galera aí desse universo, que muitas vezes o cara tá lá só esperando o cliente na porta da loja, né? O cara entrar com o carro dele, ver a placa, aquela coisa de marketing direcionado. E o Paulo trouxe aí justamente essa questão do digital para essas empresas. Então você que por acaso seja dono de oficina, algo relacionado ao setor automotivo, né, Paulo? Perfeito. Conheça aí a Descubra Autos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que vocês possam saber mais. Paulo, temos aqui uma pergunta para ti aqui interessante. Não sei se tu concluiu o teu pensamento da Descubra Autos. Vamos lá, um bate-papo aqui, a gente vai falando aqui, vai interagindo, vamos lá, é isso aí. Pronto, sempre tem um gatilho, Paulo, que convence mais os clientes comercialmente, né? Na hora que você senta ali de frente a frente. Qual é esse gatilho, né? Eu acho que o nome gatilho mental ele é meio pesado. Sim. Parece ser algo meio tipo trapaceiro, Perfeito. Mas não é. Não é. É um estudo, né? Sem dúvida. Um estudo de vendas. Qual é o que tu acredita que funciona mais? Olha, se eu for falar assim, no gatilho mental que funciona mais, na verdade, Eu falo gatilho mental porque a gente fala muito aqui sobre o fórmula de lançamento, Perfeito, né? perfeito. Então, esse não se encaixa total. E que o fórmula de lançamento, ele é algo que ele é uma coisa genérica, mas que serve especificamente para negócios distintos. Sim. Né? Então, se a gente for falar no setor automotivo como um todo, quando eu faço uma entrevista com o cliente, quando a gente conversa, a primeira coisa que a gente deve pensar em falando com esse cliente é sentir exatamente qual é a necessidade básica dele. Saber naquele momento. qual é a dor do cliente. Né? Exatamente. Então não adianta eu chegar com algo pronto para oferecê-lo, se eu primeiro não detectar naquele cliente... Não fizer uma pesquisa antes. Uma necessidade que realmente ele... que seja real na vida dele, entendeu? Sim. E isso a gente já por experiência própria, a gente já sabe que
E por conta de crise financeira, né, o mercado econômico né, que a gente está vivenciando, que as empresas ainda, pandemia, que está sendo uma coisa que ainda está assustando muitas pessoas e com razão. Então, Sim. cada vez mais as pessoas estão querendo ter um certo equilíbrio nos seus negócios, né? Aqueles Sim. solavancos de um mês ruim, um mês Aquela bom. travada que você segura para saber o que vai acontecer, né? Exatamente. Então, assim, o universo virtual, né, o universo digital, ele vem para essas empresas muitas vezes como um complemento do dia a dia que aquelas empresas precisam ter. Sim. É aquele cliente a mais que ela não teve durante o mês, que chegando pelo universo virtual melhora o resultado final do mês. O que a gente sente muito, só interrompendo um pouco, é que muitas vezes o cliente fala assim, cara, eu tô ruim das pernas e eu vou cortar o meu marketing. Tipo, como assim? É tipo, chega a se tornar, não para generalizar, né? Ridículo, né? É contraproducente. É contraproducente, exatamente. Definir uma palavra de forma bonita, né? Isso, cara, se tu O já, ridículo também define muito bem. tipo, se tu tá ferrado aí e aí tu vai cortar o marketing, eu não entendo esse tipo de... É como um barco à deriva, né? Quando você realmente faz esse movimento, você fica sem norte, né? Sem um norte verdadeiro, né? Que a gente consegue também dizer essa palavra, porque Ele às se vezes perde, né, no meio do exatamente. oceano, né? E aí você fica à mercê de qualquer movimento do mercado. Se o mercado for ruim, você vai ruim junto com ele. Se o mercado melhorar, você talvez melhore um pouco dentro das suas condições. Então, a estratégia hoje é que você tenha o marketing digital, porque na verdade o marketing digital hoje, ele é o marketing, na verdade, né? Ele assumiu essa posição hoje nas empresas. Por quê? Porque ele, além das métricas, das estratégias que você pode montar junto da empresa, dentro da realidade da empresa, tá? Ele é mensurável, entendeu? E ele diferente das outras mídias, né? Diferente das outras mídias. E ele é escalável também. Então, assim, você pode... Nesse tipo de ferramental, né, você tendo um pouco de conhecimento, você vai avançando e você vai justamente colhendo aqueles frutos que você considera fundamentais para o seu negócio. Então, o negócio da Descubra Auto justamente é detectar nessas empresas o que é que melhor se adequa. Então, o gatilho, na verdade, ele dispara no momento que eu descubro essa necessidade do cliente. É como se fosse um médico, galera, né? É um diagnóstico. Você tem que fazer esse diagnóstico primeiro, porque... E outra coisa, a experiência também ajuda nesse sentido. Você, quando está de frente para um centro automotivo, ou para uma empresa de funilaria e pintura, ou para um autopeças, você você tem que ter uma certa empatia com aquele negócio, para você imaginar também, desenvolver algo que seja voltado especificamente para aquele negócio que faça sentido. Então anota essa daí, galera. Se você quer ser um bom consultor comercial, a sua primeira tarefa de casa é conhecer o seu cliente, saber as dores dele. Perfeitamente. Não e tem aí, outro depois caminho. você vende, né? Perfeitamente. Não chegue com nada pronto de cara. Chegue aberto a você ouvir Converse, primeiro. Exato, deixa ele falar. Deixa o cliente falar. Muitas vezes a gente se depara, comercialmente falando, se vai para uma reunião, o cliente já chega assim, diga aí o que é que você vem para me vender. Você tem que quebrar essa... Isso é uma trava, galera, é uma trava. Você não está conseguindo entrar no cliente. Primeiro você tem que fazer o cliente falar, deixa ele soltar aí o verbo, né? Exatamente. E assim, o nosso trabalho muitas vezes ele é de prospecção. Então a Descubra ela realmente faz visitação dos clientes. Tá? A gente 90% dos clientes da Descubra são visitados, né? E esse momento da visita acontece essa pergunta que você quer que você vem para me vender, tá? Então ainda você mais precisa quando você vai lá, né? Exatamente. Que aí o cara já vem com 10 pedras na mão. Exatamente. Então assim, é o momento de você inverter esse processo. Não é fácil, tá? Mas com objetividade, né? E você realmente tendo esse empenho de querer realmente trazer algo que seja de valor para aquela empresa, porque a primeira coisa que você tem que saber eu estou levando algo que vai trazer benefício. Se você sabe disso, então o segundo momento... E entender que a venda ela é uma ciência, né, Paulo? Existe ali os bloqueios e você tem que ver esse bloqueio aqui, eu preciso passar ele para depois ir para o próximo. É etapa, né? Exatamente. E assim, aí se a gente for entrar nesse caminho aqui agora, a gente vai ter que falar já mais... porque, na verdade, o processo de você ter uma efetividade, um resultado em cima de uma consultoria nesse formato, você tem que fazer um planejamento, tá? Você tem que criar metas. Que é a nossa segunda pergunta. Já estamos nela, já? Então tá pronto. Já tá alinhado aqui comigo, total. Tu só ainda bebeu, foi tomar, ele tá só de enfeite aí. Então vamos lá. Tu tem que tomar, que é pra se animar
e o negócio fluir rápido. Entrevista boa é assim, ó, que a gente é igual, bem tratado. é assim. igual o Jô Soares, entendeu? Então tem o uísque, mas tá valendo o Monster. Cara, a gente sabe que é super importante, mas se você começar qualquer trabalho comercial, né? Seja o cara que é um consultor, um cara que é vendedor lá na loja, não sei o que, é ter metas, definir metas próprias, não só do negócio, mas metas pessoais. Isso faz sentido total pra ti? Não só faz sentido, como é obrigatório. Sim. Tá? Primeira coisa, a gente precisa desvincular aquela ideia de que o vendedor é aquele cara nato que nasce já com aquilo, Sim, entendeu? não é um dom, Não, é uma ciência. não. É uma ciência e Um dom até ajuda, né? Se o cara é mais comunicativo, né? mas o que realmente vai representar resultados é organização, planejamento, metas, objetivos. Lógico, mas isso tudo as pessoas têm. Sim. Tá? Isso tudo as pessoas têm essa característica. Na verdade, o que precisa é que elas façam um desenvolvimento. Algumas vão ter um pouco mais, algumas vão ter um pouco menos. Mas o que é preciso para ter resultado nesse trabalho é efetivamente um planejamento com uma execução. Então, muitas vezes, se você vai fazer um plano de vendas propriamente, você precisa primeiro definir os seus objetivos. Tá? O objetivo vamos supor que rapidamente, eu quero fazer... prospectar e vender, né, consultoria para o setor automotivo. Sim. Isso é um objetivo. Sim. Metas. Fechamento de 20 empresas por mês. Tá? Isso é uma meta. Dentro dessa meta, você vai fazer o planejamento para atingir isso. E aí você gasta um tempo nesse planejamento. É muito importante, porque você vai ter que ter uma rotina diária de prospecção, rotas, empresas que você vai visitar. Parar para definir, né? Sempre, Sim. Tá? Sempre. E revisar, né? Aí vem, né? Na administração o pessoal diz que é para gerar um PDCA, né? Sim. Você planeja, né? Depois você vai para a execução, depois você vai para a checagem do que você fez, depois você ajusta o processo, planeja de novo e já vai fazendo esse giro até você ir arredondando esse processo. Muita entendeu? gente tem medo, né, desse processo inicial de vender, né? Eu mesmo, quando eu comecei, né, quando tinha meus 20 e poucos anos aí, as minhas primeiras reuniões, galera, eu me tremia todinho, não sabia nem o que falar, mas é um processo que o cara tem que passar por isso. Tem que passar. E assim, quanto mais você tiver conhecendo o produto ou que você vai tratar com o cliente, fica mais fácil. Mais fácil. Nada melhor do que você falar daquilo que você conhece. Tá? Sim. Mas os primeiros passos realmente vão trazendo uma certa insegurança para as pessoas, né? Então, assim, o processo de prospecção, tá? Ele exige essa organização, tá certo? Existem os casos dos consultores que conseguem atingir excelentes resultados e os caras são, vamos dizer assim, de bate-pronto. E acontece, né? Mas não é isso que eu gostaria de aconselhar as pessoas. O que é muito importante é você fazer um planejamento do negócio. Eu acho que toda área tem que estudar o que está sendo feito, né? Exato. Para a partir daí você tomar outras decisões e poder evoluir mais. Exatamente. Né? Então, assim, tendo um plano de ação voltado para esse tipo de trabalho, tá? Os seus resultados talvez não sejam aquilo que você tenha definido no início, mas vai estar algo próximo. Porque quando vai para a realidade sempre é outra coisa. Sempre é outra coisa. E aí você vai ajustando de acordo. Exatamente. No processo de prospecção, isso que você falou também vai acontecer e é para ser visto como algo bom. Tipo, você chega lá para fazer todo o trabalho de prospecção com os clientes e você encontrou uma série de rejeições. Isso tem que voltar para você como o que eu não devo fazer. Sim. Se eu cheguei e aquilo ali já foi visto como uma rejeição e aí eu já não consegui trabalhar daquela forma, tá? O que é que eu posso ajustar no processo de abordagem para que aquilo ali se transforme em algo que eu consiga reverter, entendeu? Então, primeira coisa é conseguir a atenção dos seus clientes, para que você possa falar, conversar, entender a necessidade deles. Segundo, fazer com que os clientes falem com você. Isso é fundamental. Porque a pessoa te deu a oportunidade para tu falar e tu fala, e ele te disse, muito obrigado, eu vou pensar, qualquer coisa eu te ligo. Isso não é bom. Sim. Tá? No processo de... Me manda um e-mail, né? Me manda um e-mail. É a pior frase que você pode ouvir numa... Não vai dar certo. Então, o que acontece? O grande desafio é que na hora que você estiver interagindo, né, você vai precisar, primeiro, ter a atenção dele no que você está mostrando. Em segundo momento, essa atenção tem que virar perguntas.
Ele Sim. tem que dizer, isso aqui vai ser feito. Aí é onde você virou uma chave. Sim, porque aí ele começa a te cobrar e para te cobrar ele tem que pagar. Aí né? ele praticamente. Isso vai. Não, exatamente. Ele já tá já virou teu dizendo cliente, que quer ser cliente. É. Se ele ficar no processo todo de apresentação muito calado, você não Sim. vai conseguir, talvez, convertê-lo. Né? Sim, sim. Então, assim, o processo é você identificar a necessidade. A gente já até visitou um cliente uma vez junto que a pessoa ficava calada e a gente tentava falar e ela não falava, né, Paulo? Verdade. Acontece de o Verdade. cliente estar ali e ele fica só olhando pra você e você fica tentando gerar assunto. É o Exatamente. pior tipo de cliente, mas esses aí às vezes fecha. E outra coisa, o processo de prospecção, existe esse cenário de não vai fechar o negócio, então Sim. você tem que também ter escala no processo de prospecção para ter o resultado. É. Às vezes a pessoa diz assim, visitei 1, 2, 5, 10 e não deu certo, esse negócio não serve Tem para que mim. visitar mais. Tem mais Ou trabalho então para ser algo feito. muito errado está sendo feito. E aí a gente volta para aquele ponto. Exato. Alguma coisa que eu estou trabalhando aqui não está sendo Sim. o ideal para esse Tem que processo. identificar esses pontos. Né? Tem Na que verdade, identificar você já identificou coisas que não estão funcionando. Sim. Que, assim, em processo, por exemplo, de mentoria, o que é que o mentor faz, por exemplo, quando está trabalhando com a empresa? Ele chega muitas vezes para dizer o que você não deve fazer. Sim. A empresa está começando um trabalho, Muitas uma vezes o não é melhor do que o sim. Total, porque você não vai correr por aquele caminho, ter os problemas daquele caminho errado para aprender com aquilo. Não, o mentor já chega e diz, não faça isso, não vá por aqui. Então, esse processo também vai exigir isso, né? Você vai fazer coisas que não vão ser positivas, mas você vai aprender com essas questões. No processo da venda, quando você tem a atenção do cliente, ele está perguntando para você alguma coisa, você já virou uma chave ali. E aí é onde você começa realmente o processo de interação efetiva com esse cliente, tá? Porque você vai esclarecer... Vamos lá, agora... Exatamente. Então aí é onde o caminho vai começar a ser produtivo e você vai conseguir... Houve um elo, né? Exatamente, Criou um elo. É isso aí. Cara, vender é primordial, né? A gente sabe disso. Saber vender é primordial. Quem sabe vender não passa fome, isso é fato, né? A questão é que não é só vender, mas precisa ter um produto bem formatado, né, Paulo? Sem dúvida. Porque senão você está só vendendo fantasia. Sem dúvida. Né? É muito comum as pessoas, né? Tem uma certa... Existe uma percepção de que vender parece que você está querendo passar algo para alguém que não necessariamente está precisando daquilo. O vendedor, né? Existe um pensamento às vezes pejorativo em algumas situações, Sim. o que eu discordo totalmente. Tá? Na verdade, você ter algo que importa para aquela pessoa, tá? Vender você está vendendo todo o tempo, até numa conversa você está aqui. A gente está vendendo aqui agora, tem né? uma frasezinha, né? Que o pessoal, frase não, é um dilemazinho que o pessoal diz que você já nasce vendedor, você já nasce chorando, querendo mamar. Você já está sempre assim numa necessidade sendo, né, dizendo aquilo que basta saber precisa colocar isso aquilo na né? forma correta, entendeu? Então o processo de vendas ele vai sendo lapidado durante a sua vida inteira, né? Na verdade você é vendedor em várias situações da sua vida. Você é vendedor dentro de casa, quando você está lá com a sua família e você coloca algo que é percebido e as pessoas respeitam aquela sua opinião, tá? Então isso também posicionamento, exatamente, isso é processo de venda. Você está vendendo a sua opinião, o seu pensamento e as pessoas estão concordando com você. Muitas vezes a gente se depara com isso em reunião, que o cliente pensa de uma forma e você pensa de outra. E muitas vezes, galera, discordar do cliente não quer dizer que ele não vai fechar a venda, não. Pelo né? contrário. Ele fica assim, esse cara tem Pelo contrário. um posicionamento, né? Saber dizer não na hora certa é fundamental. É fundamental. Determinar limites, tá? E não achar que vender é você dizer deixar coisas que montar. Agradam a pessoa naquele momento e no segundo momento vai ser uma frustração. Porque assim, a partir do momento que o cliente percebe que você também está vulnerável, ele monta, né? Sem dúvida. Ele quer tudo. Sem dúvida. E assim, e essa relação nunca vai ser saudável. Vai virar o que eu chamo, né? Eu costumo de falar de cliente monstro, né? Que é o cara que quer que você faça tudo pra eles, se duvidar até que pegue a mulher dele. Mas aí nunca isso vai ser um pesar para você, se você quiser manter a relação dessa forma, tá? E não vai ser produtivo, tá? No final não vai ser produtivo. Deixa de ser comercial, né? Deixa de ser comercial. Então você falou uma coisa, tem que conhecer o produto tem que ter um valor e o vendedor, ele tem que ter a capacidade. Agora, nas habilidades de vendas, quando você vai desenvolvendo, você é capaz de saber explorar
essas qualidades que esse produto tem. Sim. Tá? Você é o porta-voz daquilo que você está apresentando. Por isso que eu sempre falo o seguinte, a gente tem muito cliente que na área de cirurgia plástica, esse tipo de coisa, que tu sabe dessas informações. E quem atende os clientes desses médicos é uma coisa chamada secretária. Sim. Então, a primeira coisa que a gente fala para os médicos é o seguinte, ó, comissione a sua secretária. Dê uma comissão para ela, porque ela é a porta de entrada da venda. A gente aqui não vai vender nada não. Tráfego e marketing digital não vende. Ele gera lead, potenciais clientes. Sim, perfeito. E muitas vezes o cliente não entende isso. Ele fala assim, tipo, faz aí e me mostra quantas vendas isso dá. Não Sim. é assim que funciona o Não negócio. Quem vende o negócio é a pessoa, é o outro lado, né? A gente Sim. só gera essa informação. Sim. Então a gente vê no mercado, muitas vezes, o cara que recebe um salário fixo é vendedor e não tem comissão. É o pior erro que uma empresa pode cometer com um consultor de venda, com um vendedor. Sim. Porque ele fica só ali, né? A gente sabe que isso acontece. Sem comissão não há motivação. Acho que é a melhor frase que se encaixa em cima disso daí. Olha só, existem vários formatos de trabalho onde as empresas, né, formatam a sua equipe comercial. Existem empresas de grande porte que, na verdade, elas abandonam esse comissionamento direto porque o produto já tem uma imagem muito forte no mercado. Sim. E acontece de que... Ele já tem um poder. Então, o vendedor nesses tipos de empresa, na verdade, ele cumpre rotas, né, Sim. de estar lá, porque os É algo pontos... super estruturado. Exatamente. Né? Eu digo assim, vamos falar do pequeno e médio. Aí você vai descendo a escala, né? Quando você está num perfil de empresa que está querendo ganhar mercado, tá? Primeiramente, a sua equipe de vendas, ela tem que ser uma equipe bem estruturada e ela tem que, e eu acredito nisso, na motivação realmente dos comissionamentos, Sim. tá? Com premiações. Não tá? só financeiro, mas como motivacional. Total, porque são conquistas que vão sendo realizadas. Então, e o trabalho comercial, ele não é um trabalho, vamos dizer assim, cartesiano. São metas que vão estar sempre crescendo, tá? São objetivos que vão estar sempre, exatamente, tá sempre sendo aumentados, alternados. Então, essa equipe ela vai estar sempre sendo levada ao limite do processo. Sim. E ela tem que achar que isso é vantajoso. E que é normal. Exatamente. Tá? E aí é um feeling também da empresa saber como traçar, tá, esse perfil de trabalho junto à sua equipe, porque você vai perceber se a sua equipe está realmente engajada com aquele processo ou se é aquele cara descansado que está ali e tal. Sim. Aí tem uma série de fatores que a gente não vai comentar aqui agora, mas eu acredito muito nesse processo do ganha-ganha no processo comercial, Entendi. onde as equipes também participam justamente com essas comissões e premiações. Pronto. Entrando agora um pouco para o lado do marketing digital. A Descubra Autos, né, e a Descubra agora são empresas de marketing digital. Perfeito. Posicionamento digital. Hoje, qual é a ferramenta dentre Facebook Ads, que é Instagram também, né, para quem não sabe, e Google Ads que funcionam para ti? Olha, na verdade, dentro do que a gente faz, né, desse diagnóstico que a gente cria dentro que tu sente, né, assim que tal. Essas duas linhas de trabalho, Face Ads e o Google Ads, elas são para mim as mais fundamentais hoje no trabalho, que eu vejo também a WPro, né, especialista também nesse trabalho, né, de montagem, porque são duas ferramentas que conseguem alcançar um objetivo específico dentro de um cenário que o cliente busca ter uma presença marcante. Então, o que acontece? Tanto o Face... o mercado digital, né, vem passando por revoluções absurdas e muito rapidamente. Então, a gente viu isso no início, a questão orgânica era muito presente. Às vezes as pessoas mandavam fazer um site e ficavam preocupadas com... SEO. As pessoas faziam um site e ficavam preocupadas com o nome do site. Meu nome tem que ser uma coisa que as pessoas lembrem quando escrever o nome do meu site, vão encontrar meu site direitinho lá e vão entrar e tal. E já mudou, né? Total. Hoje você pode colocar o nome do seu site em chinês, em mandarim, isso não interessa mais. Você tem que ter um tráfego pago, você tem que ter uma gestão em cima desses investimentos e, além disso, tem que ser contínuo. Não basta você fazer, não, vou fazer um investimento em Google Ads esse mês e o próximo mês eu paro. Sim. Né? Aí o trabalho que você fez no primeiro mês já não vai perder, porque a indexação que você já estava criando já não vai acontecer e você já vai perder toda a relevância que você estava construindo. E entender que isso é um processo, né? O primeiro mês sempre é muito de aprendizado. O Paulo também configura campanhas de Google Ads
E sabe que o primeiro mês é de você entender o que é aquele universo ali para depois você ajustar essa coisa toda. Em comparação, Google Ads e Facebook Ads, qual seria a porcentagem de ganha-ganha aí dos dois? Pro teu negócio, né? Poxa, tá aí uma pergunta muito, muito bacana. Por quê? Por quê? Porque dentro do universo automotivo, existem estratégias que eu acredito que sejam trabalhadas melhor no Facebook Ads e outras que sejam melhor trabalhadas no Google Ads. Porque, tipo assim, oficina, o cara só procura quando ele tá com o carro dele quebrado, né? Aí Google funciona mais. Perfeitamente. Aí, tipo, serviços de revisão, que é algo mais constante, um exemplo. Aí Facebook Ads. Tá? Que aí você alerta, né? Perfeitamente, perfeitamente. Às vezes também, no determinado tipo de serviço que é realizado, é isso como você está falando mesmo, né? Por exemplo, você pode ter uma promoção, fazer um trabalho promocional de coisas que o mercado sempre está buscando, ou seja, um alinhamento e balanceamento. É algo que as pessoas estão sempre ali pensando em fazer no seu carro. Existe um universo maior de pessoas interessadas em fazer sempre um alinhamento fácil e de acontecer. Exatamente. Sim. Tá? Uma lavagem de carro automotivo, um polimento cristalizado. Então tem determinados serviços que você trabalhar isso a nível de Facebook Ads promocional, o impacto é muito melhor do que você deixar simplesmente uma palavra-chave lá no Google e aquilo não representar uma oportunidade para o cliente. Sim. Agora, quando você tem um problema, por exemplo, no ar-condicionado do seu carro, no câmbio automático, né? A BMW do meu amigo, Deus me livre. Nem fale essa palavra, mano. Mas, assim, o que acontece, né? Isola. Isola que aí, meu filho, é caro, viu? Mas, assim, né? Serviços como uma direção hidráulica, que é um serviço que você consegue, por exemplo, deslocar o seu veículo. Se você entrou numa pesquisa do Google, fez lá serviços de direção hidráulica, encontrou uma empresa especializada nesse serviço. Essa empresa ela pode estar do outro lado da cidade. Se no contato que você fez com essa empresa, você conseguiu sentir segurança nessa empresa, você vai botar o seu carro em cima de um reboque e essa empresa vai chegar lá no outro lado da cidade para fazer o serviço. E ao passo que tinha uma empresa muito mais próxima de você e você não levou o seu carro lá simplesmente porque não foi essa empresa que você contactou. Sim. Então, esse trabalho de diagnóstico, de saber como nós vamos trabalhar determinado tipo de serviço, que tipo de programação vai ser utilizado, isso realmente existe para que a gente possa trazer os melhores resultados dentro das estratégias que a gente cria para o cliente. É isso daí. Galera, como todo podcast que é top, esse aqui é o número 8, né? Já chegou aí, ó. 30 minutos já chegando de podcast. Rapaz, é ligeiro. É rápido. Quando eu gravo um vídeo sozinho, parece que eu tô tipo numa eternidade falando, né? Mas, 30 minutos já foi embora. Esse aqui é o nosso mestre Paulo Sucupira. Quem quiser mais saber sobre o projeto Descubra Autos, tá aí o link aí embaixo. O Instagram dele, para vocês seguirem o cara. Beleza? Fechou, Paulo? Obrigado, gente. Mais uma vez, Afonso, obrigado aí por tudo. Tá certo? E vamos lá. Show de bola. Abraço. Valeu.